Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. As punições aplicadas nos infratores do Código Penal não careceria de uma revisão no que concerne aos limites de idade? Ouvimos falar de muitos crimes cometidos por meninos de 10 a 14 anos. Deveríamos tratar de códigos que dessem a maioridade aos 14. A criança é chamada a memorizar as suas vidas passadas muito depressa, motivada pela televisão, etc. Precisávamos da criação de leis que ajudem a criança a não se fazer delinquente nem viciada, afirmou Chico Xavier em comentário cujo fragmento foi inserido na obra O Evangelho de Chico Xavier pelo autor Carlos Antônio Bacelli. Considerando que a desencarnação do médium se deu em julho de 2012, percebe-se como é atual e como torna-se urgente uma definição por parte dos nossos legisladores. Os próprios nomes dos autores de O Livro dos Espíritos haviam respondido a Allan Kardec na questão 796. Uma sociedade decadente tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. O codificador propusera uma reflexão na mesma obra a partir da pergunta: quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? E ele mesmo vaticinaria que quando a educação moral for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Atravessamos o século XX com mudanças substanciais na família, a estrutura básica da sociedade, cujos conflitos, necessidades econômicas, distanciamento da fé, expansão nos países emergentes de propostas religiosas sem espiritualidade real, aquele capaz de despertar o ser para a responsabilidade de viver, contradições no comportamento de líderes muito mais comprometidos com seus próprios interesses que com os da coletividade, aumentaram a insatisfação, insuflando a violência cujo fim é imprevisível e consequências devastadoras. A grande discussão continua sendo o combate aos efeitos, sem atacar-se às causas, especialmente porque os resultados somente seriam perceptíveis após várias gerações. Uma avaliação dos problemas político-sociais de áreas como a América Latina, Central e África, Oriente Médio, Ásia, revela o quanto as massas estão comprometidas com o temporal, alheias ao espiritual. O que fazer? Acreditar que o trabalho em favor do esclarecimento e despertamento haverá de resultar mudanças progressivas. Especialmente com a introdução em nossa dimensão de espíritos mais amadurecidos e o afastamento dos refratários à ideia de progresso, como explicado pelo Espírito São Luís na última das respostas da obra inicial da Revelação Espírita. Assim, começaram as grandes navegações. Assim, materializaram-se as grandes ideias, aquelas que mudaram o panorama do planeta nos últimos 300 anos. O desanimador quadro que se apresenta aos nossos olhos e raciocínios é, na verdade, um teste, um desafio para que testemunhemos nossa fé no amanhã renovado. O Grupo Espírita
Os Mensageiros têm também seu braço social, a AME, Amigos Mensageiros Espíritas, que mantém atividades com pessoas em situação vulnerável todos os dias do ano em São Paulo, na capital, Carapicuíba e na cidade de Piedade. Venha conhecer-nos! Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo enviando sua correspondência para a nossa Caixa Postal 522, CEP 01031-970, São Paulo, SP, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Procure-nos também no Telegram como Rádio Mensageiros e inscreva-se pelo WhatsApp, telefone 5511 95299 6550. A apresentação deste programa foi realizada pelos integrantes da equipe Os Mensageiros. Na próxima semana, mais um Direto ao Ponto.